Seja muito bem-vindo a mais um episódio inédito do New Z. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e mergulhar em duas eras, gente, fascinantes que mudaram o mundo. Idade Média e Idade Moderna. Bem provável que você alguma vez na vida já tenha ouvido falar sobre isso, mas nem chegou a decorar do que se trata, né? Eu sei porque às vezes eu sou professor e eu sei que vocês nem sempre prestam atenção. E então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo de forma descomplicada. Até porque esse tema ele cai bastante no Enem, então bora que é bem importante saber. Os segredos do Vaticano revelados. Vem cá, você sabia que a Idade Média durou mais ou menos aí uns 1000 anos? Sério, é muita coisa. Olha só, a gente teve aí ao longo desse período diferentes grupos sociais. A gente tinha os camponeses que viviam no campo, a gente tinha as pessoas que viviam nas grandes cidades, a gente tinha a nobreza que vai viver lá nos seus altos, nos seus castelos, também era muito importante. E a gente também tem os religiosos, os clérigos, que vão viver sempre ao redor ali da igreja. Aliás, a gente costuma brincar que a Igreja Católica ela era chamada Big Boss na época, porque ela era muito importante, ela era a chefona do período medieval. Mas, Odir, o que foi a Idade Média? Vamos lá que eu te explico. A Idade Média, gente, ela é um período da história que vai do século V ao século XV. Para simplificar, ela começa aí com a queda do Império Romano, do Ocidente, lá em 476, e termina com a queda de Constantinopla em 1453. Esse período ele vai ser conhecido como Era Medieval, porque ficava no meio da Antiguidade e do mundo moderno. E aí, durante uma parte da Idade Média, a gente tinha o sistema do feudalismo, lembram? Aquele que vem antes do capitalismo. E nesse sistema, a terra era a coisa mais valiosa e estava na mão de pouca gente. E os senhores feudais, que eram os nobres, eles controlavam grandes áreas de terra e tinham muito poder. Sério, muito poder mesmo. E eles protegiam as pessoas que viviam, que trabalhavam nessas terras, os camponeses, em troca de parte do que eles produziam. Estranho isso, né? Mas era como funcionava. Então, basicamente, era uma moeda de troca, de salário, de recompensa. Era uma forma pesada também de exploração. E olha só, a Igreja Católica, ela era super importante na Idade Média. Ela influenciava muitas coisas, muito além da religião. Ela influenciava a política, influenciava a economia, influenciava a vida cotidiana das pessoas e também a cultura. Muito importante. As escolas e depois as universidades, tudo girava em torno da Igreja Católica. E olha, um dos eventos mais marcantes desse período foram as Cruzadas. Sim, elas foram expedições militares organizadas pela Igreja e também pelos reis para reconquistar Jerusalém e outros lugares sagrados que estavam sob o controle dos muçulmanos. Essas viagens, elas abriam aí novas rotas comerciais. Elas trouxeram muitas novidades culturais e tecnologias lá para a Europa. Inclusive, eu até posso trazer esse tema para a gente falar especificamente aqui. Será que vale a pena? Deixe nos comentários e contem pra gente. Um outro fato bem interessante é o episódio da peste bubônica, que também foi conhecida por muito tempo como peste negra. Foi uma doença que se espalhou pela Europa do século XIV e matou, segundo dizem aí, 1/3 da população. E aí esse evento ele teve grandes impactos na sociedade, mudando aí, gente, a economia e a forma como as pessoas viviam. Aliás, a gente passou há pouco tempo por uma pandemia também, a gente sabe bem como isso é traumático. A Idade Média, ela também é famosa pelos seus castelos, pelos seus cavaleiros. Os castelos, eles eram fortalezas onde os nobres viviam e se protegiam dos ataques. E os cavaleiros eles eram aqueles guerreiros treinados que seguiam todo um código de honra e participavam de torneios para mostrar suas habilidades e essa coisa toda. E olha só, no final do meu doutorado, quando eu estava pesquisando aí o assunto da história medieval, eu tive que ir para a Europa. E lá eu pesquisei em alguns lugares, alguns arquivos, algumas bibliotecas, lugares bem interessantes. Sabe onde que foi um deles? Vou dizer para vocês. Os arquivos secretos do Vaticano. Isso mesmo. Vou explicar direitinho o que eu fiz lá. Olha só, eu sempre me interessei, gente, pelo tema da magia, do místico, do oculto na Idade Média. E aí, quando eu comecei a fazer essas pesquisas, eu me interessei muito pelo tema da Inquisição, os processos inquisitoriais. E aí, quando eu fui investigar esses arquivos, eu quis procurar sobre essas mulheres, essas bruxas que iam para as fogueiras e tal. Imaginem a minha surpresa quando eu me dei conta que, na verdade, quem eram os primeiros perseguidos pela Inquisição não eram as mulheres, mas sim os homens. E digo mais do que isso, eram os homens de dentro da própria igreja que praticavam a magia. Loucura isso, né? Então, claro, em uma época aí que somente os religiosos, os clérigos, eles sabiam ler e escrever, foram eles também
que estudavam a astrologia, a magia, a alquimia. Eram eles que escreviam e liam esses livros que outros religiosos, os mais conservadores, não queriam que eles lessem. Então ali por volta do 1200, 1300, a gente ainda não tinha aquela coisa das fogueiras, das execuções públicas. Isso vai acontecer só depois, do 1500, 1600, e nessa época, curiosamente, quem foi mais condenado eram sim as mulheres. E uma curiosidade importante. Diferente do que todo mundo acha, o auge das caças bruxas não é medieval, não é da Idade Média, é da Idade Moderna, é do período que veio depois do período medieval. E vocês querem uma dica de livro sobre esse assunto? A minha tese de doutorado, hoje em dia, ela está disponível para baixar de graça na internet. O título é O Rebanho Infectado, Inquisição e Clérigos Praticantes de Magia no século XIV. Eu sei que o título é um pouco longo, mas é fácil de achar lá no Google. Então, em resumo, a Idade Média foi uma época aí de grandes mudanças e acontecimentos muito importantes. Foi um período de histórias fascinantes que nos ajudam a entender como que a gente chegou ao mundo que a gente conhece hoje. Gostou? Comenta aqui no vídeo o que vocês acharam. Explicando a Idade Moderna de maneira fácil. Você já ouviu falar em Idade Moderna? Esse período histórico também é muito importante. Ele já aconteceu aí faz alguns séculos, mas ele influenciou e influencia até hoje o mundo que a gente vive. A Idade Moderna, ela termina ali no finalzinho do 1400, começo de 1500 e vai até o final do 1700. Imagina só, antes disso, muita gente, claro que nem todo mundo, achava que o mundo era só aquilo ali na sua cidade, na sua aldeia, mas de repente um maluco como Cristóvão Colombo botou o pé na estrada e navegou e descobriu que o mundo era muito maior do que eles imaginavam. Para você ver, foi na Idade Moderna que isso tudo aconteceu. A história, ela também envolve e destaca aí a ciência, visto que ela deu um salto gigante na Idade Moderna. Cientistas como Galileu, o Isaac Newton, começaram a fazer experimentos malucos e descobriram um monte de coisas sobre o universo. E aí foi tipo uma revolução do conhecimento, eles botaram o mundo de cabeça para baixo mesmo. E muitas dessas pesquisas, é claro, elas começaram lá na Idade Média e abriram daí as nossas mentes para um monte de possibilidades novas. Para você ver como é importante saber sobre a Idade Moderna. Foi nessa época que houve uma ruptura, uma quebra muito importante na igreja. Foi quase como que um terremoto. A gente tem figuras como Martinho Lutero, como João Calvino, que vão fazer várias críticas ao catolicismo, e dessa ruptura vão surgir as tradições protestantes, que vão ser diferentes ramos dessa grande árvore que é o cristianismo. Tá, Odir, mas o que isso tem a ver com a gente? Pessoal, tem tudo a ver. As ideias e as inovações que surgiram na Idade Moderna, elas moldaram o mundo de hoje. Esse exemplo que eu dei da Reforma Protestante é algo claro nos dias de hoje. A gente vê aí diferentes formas do exercício de fé em doutrinas diferentes, mas com foco, no mesmo Deus. E aí, desde as nossas ideias sobre ciência, religião, até as nossas relações com os outros países e culturas, tudo isso tem um pouco do que rolou lá no período da Idade Moderna. É tipo entender a gente de onde a gente veio para saber para onde a gente está indo, percebe? Mais ou menos isso. Então a Idade Moderna, ela foi um marco aí de mudanças e descobertas que transformaram o mundo todo. Até para o mundo artístico foi bem importante, sabia? O Renascimento, por exemplo, ele foi um movimento artístico que floresceu nesse período aí, trazendo novas técnicas e estilos que inspiram os artistas até hoje. E olha só, se você for estudar, for fazer alguma prova que trate desse tema, eu vou dar para você aí algumas dicas bem interessantes para resumir todo o assunto. Essa pintura aqui, por exemplo, é a Escola de Atenas, que é um clássico da história da arte e do mundo moderno. Primeiro ponto, as grandes navegações. Nessa época, no finalzinho do 1400, comecinho do 1500, a gente tem grandes nomes como Pedro Álvares Cabral, como Cristóvão Colombo, que vão desbravar os mares, esses mares que eram até então desconhecidos para eles, e descobrir novos territórios, a exemplo do continente americano, que foi chamado por muito tempo de um novo mundo. Claro que novo mundo só na perspectiva dos europeus. Na perspectiva de quem vivia aqui, esse mundo já era bem antigo. Segundo ponto, como eu falei, a Reforma Protestante ela foi essa quebra no domínio da Igreja Católica. E várias novas tradições e igrejas cristãs vão surgir disso. Aconteceu ali pelo 1500, pelo 1600. Um outro ponto importante, a ciência moderna, que ela vai ter o seu ápice lá com o Iluminismo e com o século das luzes, que foi em 1700. Muitas críticas à religião, ao poder, esse poder que às vezes é autoritário e excessivo, sabe, dos reis, que vai ser chamado de poder absoluto, vai surgir nessa época também. Aliás, desses debates modernos vão surgir com muita força depois as repúblicas, que vão fazer uma crítica a esses sistemas das monarquias que vão surgir na Idade Média e na Idade Moderna. Então a gente tem uma quebra depois no mundo contemporâneo, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí, viu como é fácil entender o básico sobre a Idade Moderna? Eu espero que vocês tenham curtido aí essa viagem no tempo com a gente e que continue explorando aí os mistérios da história.
Bom, como sempre, o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o like maroto, se inscreve aqui no canal que é bem importante pra gente. E comenta, diz se gostou e dá ideias para os próximos conteúdos. E é isso, gente. Para ficar informado de tudo que acontece no Brasil e no mundo, sbtnews.com.br. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!